Boa tarde a todos. Iniciamos, então, a nossa 21ª reunião ordinária dessa gestão, né, 2021-2022. Última reunião do CONDEMA de 2022. Para dar início aí à nossa pauta, eu vou primeiro fazer a votação da dispensa da leitura da ata. Todos receberam a ata, né, por e-mail, antecipadamente. Tem alguém com o microfone, acho que ligado. Então, se todos concordam com a não leitura da pauta, permaneçam como estão. E agora, passando para a aprovação da pauta da reunião anterior. Se todos concordam com a pauta da reunião anterior, permaneçam como estão. Com a ata, né? Com a ata, com a pauta. Obrigada. É a última reunião, a gente já vai trocando tudo, né? Começando, então, com a pauta da nossa reunião, o expediente. Quer fazer alguma inversão, Maiara? Ou está tranquilo? Pode ficar com o expediente, depois qualquer coisa, mesmo porque acho que o Renato não entrou ainda, né? O Renato não vem hoje? Não vem. Não falou nada, né? Não falou nada para mim. Deixa eu vou compartilhar a resposta do projeto, só do processo do tomógrafo. Tá. Então, o primeiro item da pauta é a apreciação do despacho da CMEA, da Secretaria de Meio Ambiente, sobre a aquisição do aparelho tomógrafo para a própria secretaria, né? Que é um processo aí que foi iniciado em 2021. Eva. Tá. Essa é a última resposta, tá? Tá. Que nós já tínhamos pedido, né, feito um processo aí solicitando a compra de um tomógrafo, a aquisição de um tomógrafo pela prefeitura, que vai ser de grande valia para todos os pareceres aí que a Secretaria de Meio Ambiente faz. Então, eles responderam que é presente para informar ao nobre conselho que a obtenção do aparelho acima mencionado está aprovada pela LOA de 2023 dessa secretaria. Nesse sentido, assim que liberado, realizaremos a aquisição. Então, aí a Secretaria de Meio Ambiente informando que consta já da LOA para o ano que vem, né, do orçamento da Secretaria, o valor para a aquisição de um tomógrafo. Então, muito bem, esperamos que seja assim concretizado, né? E os outros tópicos são 2 de perturbação do sossego, né, do mesmo local. A Secretaria de Planejamento Urbanístico e a Secretaria de Economia e Finanças, elas responderam. Eu vou abrir, eles responderam breve. É lógico que eles encaminharam o processo do Ministério Público, Tá. Mas tem uma resposta também. Só para relembrar o pessoal, chegou até a gente também uma denúncia de perturbação do sossego e também as secretarias envolvidas aí utilizaram o nosso despacho para dar continuidade nesse processo, né? E aí, que nós tínhamos solicitado que eles verificassem os níveis de barulho, né, que teriam no local citado, que era o estabelecimento Coco Loco Bar, e que dentro da região que ele estava instalado, teria aí um nível de decibéis para ser avaliado. E aí, dentro de tudo isso, eles responderam isso, que quanto à lei... Essa daí é a resposta da Secretaria de Planejamento, de Habitação e Planejamento Urbanístico. Eles informaram a classificação da região, né? E... Quanto à regularidade do estabelecimento, cabe ao cadastro verificar se tem alvará ou não. E para a averiguação dos níveis de ruídos, remeteu-se à Secretaria de Meio Ambiente. A CMEA respondeu, até a gente compartilhou a reunião passada, falando que emitiu várias autuações e notificações. E agora eu vou compartilhar a resposta da CEF, que seria o
a Secretaria de Economia e Finanças. Sobre o alvará, né? E dentro da CEF está o setor de cadastro imobiliário, tá? Tá. Aí esse daí é o nosso já, né? É nós, peraí. Aqui, acho que é esse. Cumpre informar que a Secretaria fiscalizou e coibiu o funcionamento irregular da casa desde sua instalação na avenida. Foram diversas notificações, multas, interdições, inclusive com instalação de correntes de solda nos portões, sempre que com o posterior descumprimento e enfrentamento por parte responsável pelo local. Embora a municipalidade tenha tomado todas as medidas, penalidades previstas na legislação, reiteradamente houve a desobediência, realização de eventos no estabelecimento. Por fim, ciente de todas as ações realizadas, o Ministério Público ingressou com a ação civil pública em face ao infrator para a interrupção das atividades que foi acatado pelo Judiciário, vigorando até o momento a obrigação de abster-se de realizar qualquer evento e entretenimento ou aglomeração de pessoas com geração de ruído sob a pena da multa judicial da pessoa física ou jurídica requerida. Então, houve aí, via ação civil pública, o fichamento também, né? Eles incluíram a ação, tá? Eu dei uma lida, tanto que foi citado com o Condema aqui, ó, na reunião plenária. Tinha visto já. Então, é isso, Val, de Coco Louco. Tá. Beleza. Apreciação da CEMEIA, o andamento dos serviços do ofício número 1151, serviços realizados aos pareceres da Câmara Técnicas e ofícios enviados pelo Condema. Esse Val, esse daí eu vou mostrar, né? Mas eu peguei essa resposta e já coloquei no relatório dos temas debatidos, mas eu vou mostrar porque está na pauta. Só um minuto. Mas se quiser deixar para os temas debatidos, a gente fala só lá. Pode ser? É, melhor. Tá. E do ofício da Águas do Jaú, né? Esse é para a gente dar encaminhamento, né? Que nós recebemos um ofício da empresa Águas do Jaú, 321/2022, que eles solicitam apoio na elaboração de projetos de reflorestamento na captação do córrego São Joaquim. Essa solicitação, eu cheguei a conversar com uma das funcionárias da Águas do Jaú, e eu acho que é uma questão que o Condema pode ajudar via Câmara Técnica, mas eu acho que aí, se mais algum local quiser, alguma outra instituição quiser colaborar, aí, sei lá, Proterra ou outras instituições da área, mas aí eu já disponibilizei também via FATEC para a gente colaborar, porque para nós da FATEC, para algumas temáticas do curso de meio ambiente, é interessante até por aluno para trabalhar na elaboração de um projeto de reflorestamento, né? Lembrando que a Águas do Jaú está se propondo a fazer esse reflorestamento, só que eles querem uma ajuda técnica e uma ajuda aí nossa para fazer esse projeto, né? Para elaborar o projeto, para depois eles executarem. Então, não sei o que vocês acham, mas eu proponho que seja mandado para a Câmara Técnica de Áreas Verdes aí, e aí dentro da Câmara a gente puxa a FATEC e os outros órgãos que queiram participar para trabalhar, para elaboração, junto com a equipe da Águas do Jaú, é claro. Mas o que eu entendi que eles querem é mais uma diretriz do tipo de espécies que vão ser contempladas no projeto e outras coisas. Pode falar, é Bruna, né, que está aí. Pode falar, Bruna. Olá, Valéria. Oi. A Mariana está aí, do Águas? Não vi aqui. Eu acho que não. Não, porque eu só queria confirmar se esse é o projeto que o Guilherme estava falando com ela essa semana, que a gente até conversou hoje numa reunião. Que eu não estou lembrando se era do São Joaquim, mas acredito que sim. Eu acho que sim, mas o que eu entendi, eles já têm que fazer um plantio
inicial, que foi, acho que acordado, não sei se é um TAC, e aí até eu falei para eles procurarem vocês, para o Proterra, porque vocês são especializados nisso, para fazer esse plantio inicial. Sim, Mas não. o que eu entendi a primeiro momento é que, além desse plantio inicial, eles querem fazer um maior, um projeto mais global para essa área. E aí, qual que é Aí, se eles já tiverem uma parceria com o Proterra, melhor, mas aí a gente só ajudaria, o Condema só indicaria as melhores espécies, o que trabalhar ali. Acredito que seja isso. Beleza. Mas é uma coisa que a gente pode propor uma reunião junto. Sim, perfeito. Tudo bem? Aí, pessoal da Secretaria de Meio Ambiente também. Eu acho que dá para fazer uma reunião aí, uma câmara técnica, juntando todos e dando a melhor indicação aí para fazer um projeto bem bacana. Ok? Então, encaminhamos ali, viu, Mayara? Tá. Daí depois a gente faz, a gente chama as reuniões, eu vejo com o Renato também. Então, agora para a ordem do dia. O primeiro tópico, indicação dos representantes do Condema para compor o grupo de estudo para a implantação das diretrizes do Plano Municipal de Turismo. Isso aí veio do Concur, né? A reunião passada a gente solicitou, aí ninguém se manifestou, aí eu enviei e-mail para o pessoal, aí também ninguém se manifestou. E aí eu coloquei de novo, porque eu preciso responder para eles. Alguém tem interesse em participar, pessoal, do grupo de estudo para a implantação das diretrizes do Plano Municipal de Turismo? Pessoal? O Condema não vai ser convidado mais para nada. Adão Alvorada. Tá. É um representante, um suplente ou só um representante? Olha, a Ana Paula falou que é 2. Ela falou se de repente, que é a secretária de Cultura Marilda falou com ela e se caso não houvesse nenhuma indicação, a presidente e o secretário de Meio Ambiente poderiam ser as indicações do Condema. Tá. Pode colocar, então, o Adão e me coloca de suplente. Se o Adão não puder, eu participo. Tá. Aí precisa compartilhar, Val, o ofício, não, né? Não. Vai aí depois você só faz o despacho enviando. Aí eu não sei se precisa de outros dados, aí nossos, né? Os meus você já tem. Aí depois o Adão passa por e-mail os dados. Eles não pediram no ofício, mas eu confirmo. Tá. Ciência, aí o tópico 2 da ordem do dia, ciência dos conselheiros, para o parágrafo 6º do artigo 5º do Regimento Interno e agendamento da primeira reunião de 2023. Isso. Agora eu vou ter que lembrar qual que é o parágrafo. Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil, peraí. Qual que é o artigo? Artigo 5º, parágrafo 6º. Deixa eu achar aqui antes de compartilhar. Eu acho que é sobre a continuidade, não é? Deixa eu... Os conselheiros respectivos suplentes são nomeados por ato executivo para exercício de mandato de 2 anos, tá. Aí é admitida a recondução e os conselheiros continuarão no exercício de suas atividades até que sobrevenha a nomeação dos conselheiros nos moldes indicados no artigo 5º. Para evitar aquela solução de descontinuidades dos trabalhos que às vezes acontece. Existe agora um trâmite, pessoal, até para colocar vocês a par, que vai
o Poder Executivo, né, a Prefeitura, vai solicitar para os órgãos aí que estão compondo o CONDEMA que eles mandem novos membros, ou mesmo que sejam membros de continuidade. Só que enquanto isso não acontece, para a gente não ficar sem um conselho ativo, nós permanecemos aí no começo do ano que vem, e aí na primeira reunião, a gente já marca uma primeira reunião para fevereiro, esperando aí que em janeiro a prefeitura consiga, né, dar caminhamento para tudo isso, e também depois eu vou entrar num outro parecer, que mais no final, né, que eu vou falar sobre o regimento interno. Tá aqui na pauta, não tá? Tá. O processo dele tá na Secretaria de Governo, e precisa dessa revisão do secretário para encaminhamento para o gabinete. Após a assinatura do prefeito, ele encaminha à Câmara, que, se eu não me engano, a primeira reunião da Câmara vai ser em fevereiro, e a gente espera que, ou na primeira, ou pelo menos na segunda reunião, eles tenham a aprovação da alteração. Porque assim, vocês lembram, se recordam que a gente fez já a votação da alteração das cadeiras do CONDEMA. Então, foi feita uma mudança na sistemática das cadeiras do CONDEMA. Isso já passou no jurídico da prefeitura, né? Foi acatado, só que agora vai para ser enviado para a Câmara, para poder ter essa votação. E aí, nós também da Câmara Técnica de Legislação, fizemos algumas alterações no regimento interno nosso, depois eu vou passar aqui para vocês, mas essas alterações, elas só vão entrar em vigor no regimento interno com a aprovação dessa nova composição do CONDEMA. E a gente acredita que isso aconteça, e temos esperança que aconteça até março, pelo menos. Que daí depois a gente já vai ter uma nova configuração do CONDEMA, do Conselho, tá? Então, por hora, para esse item, o que eu preciso acertar com vocês as reuniões vão ser às terças-feiras mesmo, primeiro ponto. E já marcamos uma primeira reunião para fevereiro do ano que vem. Então, olhando aqui no calendário, eu acredito que terça, dia 7 de fevereiro, que é a primeira terça do mês. O que vocês acham? E aí, um detalhe. A partir do ano que vem, voltamos a ter reuniões presenciais, tá? E aí a gente pode ir conversando aí, no final de janeiro, né? Vou dar férias para vocês. Aí no final de janeiro a gente conversa sobre o local das reuniões. Como eu já disse em outras reuniões, a FATEC está à disposição para receber as reuniões, só que muita gente às vezes acha a FATEC meio distante, então se a gente tiver um lugar mais central que vocês queiram propor e a gente consiga esse local para fazer as reuniões, também não vejo problema, tá? Eu pensei... E aí uma coisa que a gente vai acertando... no espaço pedagógico. Não sei se eles fornecem, eu acho que não tem problema. Eu posso verificar depois. Eu posso verificar lá com a secretária. Porque aí no final, né, do dia, então 5h30, mais ou menos, aí eu acho que não atrapalha o uso, né? 5h30 até as 7 da noite, normalmente a gente faz o máximo. Então, acho que não atrapalha tanto o uso. E ver no espaço pedagógico, ou ver um outro lugar ali perto, mas eu acho que caberia bem. Mas isso a gente vai verificando, e aí no final de janeiro, a Maiara entra em contato também, a gente manda por e-mail para vocês, e verificando a questão do espaço pedagógico, a gente já faz a primeira reunião lá. E deixamos então pré-agendado para 7 de fevereiro, pode ser? Alguém tem algo a opor, por favor, se manifeste. Então, ok.
Se o museu reabrir no ano que vem, o auditório também está à disposição. Não, tudo bem, a gente fazia lá no museu, né? Aí tivemos que parar de fazer por conta da reforma, né? Aí a gente precisou parar. Mas estando assim, sem problema. Se ele tiver também um outro lugar que tem fácil de estacionar, não é tão afastado. Então aí a gente vê o melhor local. Então mantemos dia 7. Ok. Então tá bom. 7 de fevereiro, então vai ser a primeira reunião de 2023. O tópico 3 é a apreciação e votação proposta da Secretaria Executiva, realização de uma apresentação sobre objetivos e competências do Conselho, funções e responsabilidades dos conselheiros e organização técnica e administrativa de seu serviço em todo início de mandato. Esse daí, Val, eu e a Tabita estava conversando antes dela pegar licença, da gente elaborar uma apresentação de slide, e todo início de mandato, quando o pessoal chega, às vezes meio perdido, a gente condensa as informações no regimento e apresenta, no caso, para eles conhecerem, sabe? E entenderem certinho antes de... Porque às vezes eu lembro, quando eu estava fazendo esse relatório dos temas debatidos, a Natália comentou sobre o engajamento do Condema, o pessoal precisa entender a importância e a participação, quanto é importante, enfim. E aí, isso é uma das propostas que a gente pensou. Não, eu acho ótimo, porque eu estou na área ambiental faz um tempo, né? Mas quando eu entrei no Condema, eu já gostava, mas eu não era totalmente dessa área. E a gente, às vezes, sente realmente, como membro, perdido no onde pode pegar, até onde vai, o que dá para fazer, e qual que é a relação mesmo que o Condema tem e por onde o Condema pode permear, né? Eu acho que pode ser muito enriquecedor para quem vai começar aí, sim. Então, isso seria já para 1º de fevereiro? Não, ou para quando começar o pessoal novo? Acho que para quando começar o pessoal novo. A não ser que, de repente, vocês desejarem. Mas, se não, seria mais para o pessoal novo. Ou para a continuidade de alguns que vão ficar aqui, né? Eu provavelmente continue no conselho, na nova gestão, mas eu não posso mais ser a presidente, tá? Então, já vão pensando aí em quem se interessa pelo cargo, tá? Tópico 4 é apreciação e votação do parecer, né, da Câmara Técnica de Legislação Ambiental sobre a atualização do regimento, daquilo que eu estava comentando com vocês. Aí, Maera, se você puder, você está com o regimento aí, puder abrir, só para eu mostrar para eles os itens em amarelo que a gente deixou destacado, que foram os itens alterados ou inseridos. Tá mentindo. Para lembrar, então, existe a lei de criação do Condema, que é lá de 2001. Aí dentro dessa lei existe um projeto que é a alteração que foi para a Câmara, foi a alteração de mudança dos membros, tá? Que é dentro dessa lei de criação. E isso aqui é o regimento interno, esse é um regimento que cabe a nós. Só que esse regimento interno, ele precisa ser norteado pela legislação atual. Então, que a gente tenha que reja o Condema. Então, nós fizemos mandamos na Câmara Técnica por e-mail e tal, e depois fizemos uma reuniãozinha dia 29 para fechar alguns tópicos. Aí, se você quiser descer, Maiara. Então, a Maiara já tinha inserido dentro da legislação aí, do regimento interno que a gente já possui, ela já tinha inserido a nova composição dos membros, né, que foi alterado. Então, essa composição, que é aí, ó, no capítulo 2, então ela traz uma diferença, né, do que a gente tem hoje de organização, e isso a gente já aprovou em plenária, tá? Então, foi inserido. Aí, a única coisa que, além do que já está lá na legislação, que a gente pode colocar dentro do regimento,
que os dois representantes, porque a gente agora tem o representante da Secretaria de Meio Ambiente e depois 2 representantes de secretarias municipais distintas, sendo das áreas de agricultura, planejamento ou habitação, uma coisa que na Câmara Técnica a gente conversou, que aí seriam áreas mais correlatas às questões ambientais do município, tá? Então, uma das propostas que a gente fez nessa atualização foi isso, essa inserção das áreas que essas 2 secretarias, mas aqui a gente pode até deixar no texto depois, ó, prioritariamente das áreas de agricultura, planejamento e habitação, porque pode acontecer de não ter membros dessas áreas e aí pode entrar de outras, mas o prioritário seria isso. Aí pode descer, por favor. Aí mais uma diretriz que foi inserida, que são direitos e deveres dos conselheiros do Fundema, né? E aí essa diretriz foi inserida de acordo com a aprovação também que nós tivemos recente da lei do Fundema, tá? Então, até então nós não tínhamos, que é o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, então nós precisamos também inserir, aprovar diretrizes prioritárias ou emergenciais para aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o Fundema. Então, dentro do nosso regimento, a gente tem também agora que ter essa diretriz aí que está ligada ao Fundema. Pode baixar, por favor. Eu só estou enfatizando, pessoal, as coisas que foram realmente alteradas, tá? Pela Câmara Técnica. Aí aqui é uma questão que já existia, né, no regimento, que é passado, a gente vai deixar um período aí de indicação de representantes, né? Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não, é que tinha sumido sua voz. Tinha sumido? Agora tá normal? Tá. Esse artigo fala o seguinte: passado o período de indicação de representantes de segunda convocação e não se obteve nenhuma entidade interessada em compor o Fundema, o prefeito municipal, com apoio do secretário municipal de Meio Ambiente, nomeará os representantes faltantes, garantida sempre a paridade do conselho e o segmento estabelecido pela legislação. Aí nós fizemos essa interrogação para discussão na plenária. Pode o prefeito indicar diretamente? Porque daí, o que quer dizer isso? Que se as entidades não responderem aos ofícios que serão encaminhados no prazo de 15 dias corridos para indicar os membros, aí cabe ao prefeito, com o auxílio do secretário municipal de Meio Ambiente, indicar membros. Fazemos isso realmente ou deixamos mais um tempo? Aí é uma coisa que eu quero que vocês depois pensem e me falem aí na reunião o que vocês acham. Pode descer, por favor, Maiara. Tem um parágrafo aí, um inciso, não lembro certinho como que se chama isso na lei, ato administrativo, parágrafo. Ato administrativo, documento emitido pelo órgão público que demonstre sua vontade, tomando cumprimento desses atos algo obrigatório, tanto para os próprios servidores como para instituições particulares. Seria um dos atos que a gente poderia. Só que aí a questão que a gente vem, o Fundema, como consultivo, pode expedir ato administrativo? Eu acredito que não, tá? Porque nós somos um órgão consultivo, não somos deliberativos. Então, a sugestão seria retirar esse parágrafo, caso a gente não pleiteie se tornar deliberativo. Pode descer, Maiara. Aí, a Secretaria Executiva é o órgão de apoio do Fundema responsável por gerar condições para seu efetivo funcionamento e bom desenvolvimento das sociedades. Aí, ela é composta por 1 ou 2 servidores municipais formalmente designados pelo secretário municipal de Meio Ambiente e apresentados na primeira reunião plenária do mandato. Então, o que deixar frisado aí?
a secretariado do CONDEMA não tem que ser membro, tá? É uma coisa para deixar bem explícito para vocês. Então, dentro daqueles membros lá que nós já designamos, o secretário ou vice-secretário, no caso aqui, Tabita, por exemplo, e a Maiara, que nos atendem hoje, e a Tabita está de licença e a Maiara está a representando, elas são do Poder Público Municipal, da Secretaria de Meio Ambiente. Por quê? Porque quando a gente precisa, tudo que é feito no CONDEMA, como a gente não tem verba para fazer nada, tudo, então, da Secretaria Executiva é obrigatoriamente mantido pelo orçamento municipal. Então, encaminhamento de ofício, as impressões, sai tudo da Secretaria de Meio Ambiente. Então, os secretários têm que estar nessa secretaria, lotados nessa secretaria, tá? E acho que tem mais alguma coisa do Fundema. É da Câmara Técnica. Da Câmara Técnica. São atribuições da Câmara Técnica. E tem do Fundema também, mais uma coisinha ali em cima. É esse aqui. Propor diretrizes prioritárias emergenciais para aplicação de recursos do Fundema, tá? Isso é uma das atribuições da Câmara Técnica. Das câmaras técnicas, isso. E aqui, que é a de gestão, né, de planejamento e gestão sustentável, que é uma câmara que não tinha, né? A gente condensou em 4, porque vai diminuir a quantidade de membros, né? De membros. E lembrando que a Câmara Técnica, ela tem membros do CONDEMA, mas a gente pode chamar especialistas da área para nos ajudar nas câmaras técnicas, tá? Eu acho que era isso. Não lembro se tem mais alguma coisa, acho que não. Não. E aí, no parecer, pessoal, nós colocamos o seguinte, que essas são inserções ou atualizações necessárias, mediante também a alteração de cadeiras do CONDEMA, e esse regimento, então, ele só pode ser alterado e passar realmente a ser utilizado após, né, a aprovação da lei, né, que altera a configuração da composição dos membros de CONDEMA. Então, após isso, a gente consegue pôr esse regimento em funcionamento. Então, tendo em vista esse parecer, eu queria que vocês se pronunciassem quanto que vocês acham, se é isso mesmo, se vocês têm alguma objeção ou algo a acrescentar no que foi realizado pela Câmara Técnica. Se concordam com tudo, ok, a gente coloca para votação. Alguém quer fazer uso da palavra? Oi, boa tarde a todos, tudo bem? Tudo bem, Valéria? você? Não, eu gostaria, você quer todos esses índices, esses pontos que você citou, você quer que a gente faça algum apontamento já? Não, você pode falar o que vocês acham, se tem alguma coisa que vocês acham que dá para mudar. É um parecer, mas assim, como eu falei, a gente não vai colocar ele não vai entrar em vigor agora, porque depende da aprovação da lei. Então, para o ano que vem também, se a gente quiser pensar em alguma coisa, a gente não precisa aprovar esse parecer já, tá? Entendi. É isso até que eu queria. Mas se quiser já falar alguma coisa que você acha que pode ser alterada... No primeiro momento, Valéria, a única coisa que eu achei, se caso alguma instituição não indicasse alguma pessoa, né, da sua área, que não ficasse para o prefeito, talvez, essa indicação. Eu acho que deveria dar mais um tempo para poder dar o equilíbrio, né, porque já tem os representantes do setor público, e aí acaba sempre tendo um viés um pouco mais político e tal, né? Então, assim, você sabe como que é. Então, acho que é importante deixar um equilíbrio tal, né, no conselho, eu acho, na minha opinião. Seria só esse ponto que eu gostaria de acrescentar. Tá? Tá bom. Mais alguém? Valéria, é a Sandra. Oi, Sandra. Completando o que o senhor José falou.
Se deixar para o prefeito, pode ser que vire uma bancada política no fim das contas, né? Porque eles vão querer fazer o Condema uma escada para virar vereador, para virar prefeito. Não pode ser isso também? Não seria melhor deixar na mão de outras pessoas e não do prefeito? Então, o que a gente vai ter que discutir depois, se não for deixar, é que eu acho que tem a questão de dar mais um prazo, tipo, fazer uma segunda, oficiar novamente, né? E aí a gente pode colocar que depois dessa segunda, depois de oficializado pela segunda vez, nós podemos, não sei, aí vocês, como a gente vai dar continuidade, a própria diretoria do Condema trazer na plenária para que sejam instruídos para novos locais, porque assim, nós discutimos isso, diminuímos o número de membros, deixamos mais afunilado. Só que se de repente chegar um órgão que a gente consulta, fala, olha, vocês têm que indicar membros 15 dias, eles não indicaram, por que nós mesmo da gestão que está, não podemos então indicar um outro órgão, uma outra instituição para isso? Porque eu acho assim, uma das ideias que nós tivemos nas plenárias de diminuir o número de membros é efetivar quem realmente tem vontade de participar e contribuir. Porque uma das coisas que a gente discutiu muito tempo aqui é que, às vezes, a gente tem mais de 30 membros, 50 membros participando, mas a participação efetiva em câmaras técnicas, em alguns lugares, ou mesmo nas reuniões, não é tão boa, porque tem muitos órgãos ou secretarias que mandam alguém que não tem tanta vontade de estar ali. A gente viu que a gente foi um pouco mais tácito durante essa última gestão em tirar membros, né? Então, a Maiara e a Tabita, que estavam acompanhando as listas de presença e tendo que chamar a atenção de alguns órgãos para que, vocês não estão comparecendo à reunião. A gente percebeu que quando você começa a fazer isso, as instituições que estão participando começam a ficar um pouco mais ligadas e participar, mas eu acho que a gente tem que realmente requerer que seja uma participação efetiva de entidades e organizações que realmente querem trabalhar em prol do meio ambiente, entendeu? Então, eu acho que a gente pode, sim, deixar, e aí, se vocês acharem por bem, a gente pode propor essas alterações, né, Maiara? E em fevereiro, sim, passar a votação da alteração do regimento. O que vocês acham? Maiara? Giovana, tá aí? Eu acredito que eu faço a alteração, sim, e para apresentar na próxima reunião, sem problema. Não, mas aí, porque daí a gente joga na próxima reunião para votar, realmente. Perfeito. Porque como a gente não está com a lei aprovada ainda também, a gente consegue ter esse tempinho, né? Sim, quem sabe a gente já tem uma atualização da lei, né? Eles já conseguem. Então, a gente deixa para a próxima a votação e a alteração. Aí, se vocês também quiserem contribuir, pessoal, quiser mandar por e-mail alguma coisa que vocês acham, fica aí esse período. Às vezes vocês vão agora de férias, vão relaxar um pouquinho, pensa melhor e talvez tenha mais. Vou enviar, Val, o regimento atualizado para o pessoal, então. Aí eles passam as férias revisando. Isso. É trabalhinho para as férias. Bom, então, combinado. Vamos pôr na próxima, então, já com as alterações. O quarto item, o parecer da Câmara Técnica... esse já foi, o quinto. O parecer da Câmara Técnica de Arborização Urbana sobre a árvore pau-d'alho do 27º Batalhão. O Renato está aí? Não. Não estava. Cadê o parecer? Vamos abrir aqui.
Então, vou ler o parecer, tá? No dia 3 de novembro de 2022, a presidência do Conselho encaminhou à Câmara Técnica, aí todos os números que vocês já sabem, que é um processo aí antigo, que a gente já conhece, né? Tem aí 3 PGs sobre o assunto, que é requerido pelo 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a vistoria de uma árvore espécie, não sei ler direito os nomes das espécies, mas é popularmente o pau-d'alho, que é uma árvore linda, maravilhosa, frondosa, localizada na rua 24 de maio, na Vila Nova, tá? Então, essa árvore, popularmente conhecida como pau-d'alho, pertence à família nativa, endêmica do Brasil, não apresenta espinhos, pode chegar a 35 metros de altura, apresenta potencial medicinal, além de poder ser utilizada na restauração de áreas degradadas, sendo recomendada para a restauração de florestas. Pode descer um pouquinho. Só que é uma árvore muito grande, né? Vamos ver um pouquinho em cima da foto o que tem. Eu não me lembro. Aí tem um indivíduo, né, que foi fotografado. Pode descer. Eu fui até essa última visita que foi feita, a última vistoria eu estava junto, o indivíduo possui um tronco bem formado, e apesar da topografia do terreno, apresenta-se balanceado, e o que mantém a árvore ereta. Contudo, verifica-se indícios de senescência. Para vocês terem uma ideia, a parte que nos está que nos deixou mais apreensivos é essa questão do caule bem perto das raízes, que a gente verifica, até toquei na árvore, nós tocamos, verifica que ela está realmente com infestação aí de cupim, e isso já tinha sido verificado nos laudos anteriores, né? Se quiser descer um pouquinho, mas ela é em 2 partes, assim, ela está com... verifica-se a existência de uma colônia ativa de cupim em algumas raízes expostas e na base do tronco, e constata-se que as áreas afetadas estão em estado de avançada decomposição. Tanto é que a gente tocou, como eu falei, e você consegue desmanchar facilmente, né, essa parte aí da árvore. Pode descer. Muitos apresentam um oco no tronco com sinais de senescência, que é esse oco aqui que a foto está mostrando. Pode descer. E aí o parecer técnico que foi realizado, diante da avaliação visual realizada por essa Câmara Técnica, qual constatou acentuado declínio na sanidade do indivíduo, analisado e levando em consideração o parecer elaborado em 14 de outubro pela Secretaria de Meio Ambiente, no qual citado aí pela Secretaria, mas via Corpo de Bombeiros, não sei, depois o Giovanni está aí, vai falar um pouquinho mais do trâmite, perigo de queda iminente, que seria o PQI. Nós, membros da Câmara Técnica Área Verde, abaixo discriminados, manifestamos-nos favoráveis à solicitação de supressão. Aí, nós vamos fazer também uma consideração final, que pode descer um pouquinho, durante a gestão anterior, né, do CONDEMA, que nós fizemos, na verdade, mais 2 vezes pareceres dessa árvore. Realizou um parecer técnico, qual verificou a sanidade da árvore em questão e solicitou que fosse realizada algumas intervenções a fim de contribuir para a manutenção do indivíduo. Contudo, aparentemente nenhuma ação foi tomada, o que pode ter contribuído para a tal situação. Aí ressaltamos que o exame de tomografia com equipamentos específicos para as árvores poderia contribuir para que fosse comprovado ou não o comprometimento do tronco e o risco de queda. Essa ação foi encomendada anteriormente, contudo não foi realizada pelas partes interessadas. Por fim, recomendamos que seja realizada uma análise preliminar para a realização da supressão do indivíduo, uma vez que, devido ao porte do mesmo, tal atividade pode oferecer risco de acidente, dessa forma, faz-se necessário que seja realizada por profissionais especializados e que disponham de equipamentos adequados do serviço. Então, é esse o parecer que foi feito. Mas eu queria só colocar algumas observações, falar algumas coisas que
que eu acho importante que a gente cite aqui, para todos os envolvidos tenham real esclarecimento da situação. Então, foi feito já, há muito tempo, pareceres. A Natália está aí a Natália acompanhou esses pareceres. Só que, assim, diante da última vistoria que nós fizemos, nós verificamos com o DEMA, né, que, e aí eu vou fazer um desabafo também, que acaba ficando para a gente uma situação muito difícil para o CONDEMA. Uma árvore desse tamanho, com um porte desse, que nós já tínhamos feito todo um relacionamento de coisas que eram para ser feitas antes de sugerir supressão, e mais uma vez não foram realizadas. Aí, não foi a Secretaria de Meio Ambiente, ou se não foi o batalhão, não cabe a nós, nesse momento também, ficar procurando culpados de quem fez ou não fez. O problema é que é uma árvore grande. Mais uma vez, o CONDEMA foi chamado para fazer um parecer técnico de uma árvore que não é numa rua, a árvore, para vocês entenderem, ela não está instalada na calçada, ela está instalada dentro da área do batalhão. Então, como nós somos consultivos, teoricamente, primeiro, o que a gente fala, muitas vezes, todo mundo nos consulta, mas o que a gente fala, às vezes a gente leva porrada indiscriminadamente na internet, porque o CONDEMA caiu uma árvore que não tinha nada, né, não tinha nenhum estado de senescência, não apresentava cupim, caiu, pode acontecer. Ai, mas ninguém está vendo isso. Aí, de repente, uma árvore dessa que tem alguma coisa vai ficar lá mais 20 anos e não vai cair, só que a gente não consegue ter essa certeza porque nós não temos um tomógrafo. Tomara que ano que vem tenhamos esse tomógrafo. E aí nós vamos, nessa última que nós fomos, eu gostaria até que o Renato estivesse aqui, mas não está, a Sandra está aí, estava junto, pode falar. A gente lá vendo a árvore, os vizinhos tudo em volta, perguntando... Vocês vão deixar cortar? Porque a gente tem medo, começa a ventar, chover, essa árvore balança. Então, porque as pessoas entram também num estado de temerosidade. Só que a gente acaba sendo refém, porque nós não temos o equipamento adequado para poder fazer uma análise mais... Que eu acho que se tivesse equipamento adequado, a Secretaria de Meio Ambiente pode fazer essa análise, nem precisa vir para o CONDEMA. O que eu estou me expondo aqui é que nós... paramos o que nós estamos fazendo, nós fomos 3 vezes ver essa árvore, pedimos para fazer, porque não foi só o nosso, foi laudo do presidente anterior, depois foi outro laudo nosso, e agora um terceiro laudo, e tudo que a gente pediu não foi realizado. E a gente chegou lá e está bem pior do que estava na última vez. E, sinceramente, é muito difícil a gente fazer um parecer indicando a supressão de uma árvore. Mas a gente tem que pensar também no bem-estar da população e pensar, se essa árvore cair, quem vão ser os culpados? Então, agora eu fiz um desabafo com o presidente do CONDEMA e como aquilo que a gente falou, acho que numa última reunião presencial, que às vezes a gente fica muito cansado de trabalhar e não ver aquilo que a gente está solicitando ser realizado, tá? Então... eu acho que quando a gente começar em 2023, eu ainda vou estar na presidência iniciando, aí quando a Maiara for fazer essa apresentação, Maiara, para os próximos membros, eu acho que a gente precisa colocar também no CONDEMA algumas coisas que a gente tem que parar de fazer. Eu acredito que parecer de área interna nós não vamos fazer mais para ninguém. Por quê? Fica num jogo de empurra. A Secretaria de Meio Ambiente é municipal, a área é estadual. Aí a Secretaria não pode agir lá porque é estadual, o Estado não pode porque... Não... Então fica um jogo de empurra, então dentro de áreas que são particulares, a gente não vai mais fazer parecer. A gente pode contribuir em área pública, dependendo do que for. Porque nós somos consultivos, a gente trabalha, e depois chega num resultado desse. E a população vai olhar e vai falar assim, nossa, vocês podem acreditar, vai esperar para ver. O CONDEMA deixou fazer isso, o CONDEMA não fez nada, aquela árvore caiu. Então, é complicado.
trabalhar assim. Giovanni, levantou a mão, hein? Desculpa o desabafo, gente, mas é final de ano e ter que encabeçar ou junto com o pessoal ver um parecer desse é revoltante. Pessoal, Giovanni. Boa noite, peço desculpa do atraso. Primeiro, quero reiterar e agradecer mais uma vez o trabalho que a Câmara Técnica de Arborização sempre fez, sempre foi a Câmara Técnica mais ativa. A gente até começou, dentro do que a gente alcançou, trazer, né, transparência, inclusive planilhado, com prazo, para trazer as respostas do que a gente conseguiu fazer e não, quanto a plantios, podas e tudo mais. Fazendo gancho no que a Valéria está falando desse pau-d'alho, e a gente conversando em cima desse parecer, era a pressão que isso gerava, tanto a Condema, que eu também sempre fui membro da Câmara Técnica de Arborização, independente de estar secretário, ou a Secretaria do Meio Ambiente, justamente numa situação onde se trata da área do Estado e que tem essa autonomia, né? E o Condema, tanto a Secretaria do Meio Ambiente como o Condema entrou nessa questão simplesmente pela importância do indivíduo arbóreo, pela relevância dele, né? Porque é um indivíduo totalmente diferente do que a gente tem na área urbana, de destaque e tudo mais. Esse assunto veio à tona novamente porque a gente recebeu um ofício, um PG, no qual trazia-se a questão do PQI, e aí, estando ali, a gente se sente na parede, né? Porque aí você tem um outro órgão, que no caso era o laudo do bombeiro, falando que a árvore está em risco de queda iminente, né? E por isso esse assunto voltou. Mais recentemente, essa semana, a gente recebeu um outro e-mail, um outro ofício, se vocês quiserem eu posso até compartilhar a tela aqui e abrir, falando que não estava mais em PQI. Então, assim, a gente fica no meio do fogo cruzado, numa situação extremamente delicada, por conta do porte, né? E pela evolução da situação, causa esse desconforto, né? A gente falava para a Valéria, e também não me sinto confortável em falar, vamos cortar uma árvore dessa, e aí falei para ela, quando a gente conversou, voltar na origem da coisa, a gente nem precisaria falar, nem o Condema, porque está na área particular, e quem responde é quem administra a área ali, né? E a gente entrou em toda essa situação prezando exclusivamente pelo indivíduo, né? E agora a gente caminhava nesse sentido porque a gente tinha uma situação de PQI. Agora a gente volta para um ofício que fala, não está mais em PQI. E eu falava para a Valéria, se acontece de um lado, é porque foi o Condema, foi o meio ambiente. Se não estava em PQI, foi o meio ambiente, foi o Condema. Se estava em PQI, porque o meio ambiente ou o Condema também deixou de fazer ou fez, né? Então a gente está refém dessa situação. Então só queria pontuar essa questão histórica, e eu acho que nesse período todo a gente não considerou, né? Eu até cheguei a fazer contato, eu conversei com o professor Josrael, que tinha um contato de uma pessoa que trabalha com consultoria, com tomografia de árvores. Ele passou para mim o preço que era para fazer o laudo da árvore, R$ 3.500. O município não pode investir esse dinheiro na área do Estado, esse recurso. Eu ainda assim conversei, falei, viu, sempre no Condema, na secretaria, foi se falado da tomografias de árvore e tudo mais, essa possibilidade de a gente fazer uma parceria aí, uma situação que você venha, e eu, Giovanni, tá? Pago despesa, pago almoço, vou buscar na cidade que tiver, né? Mas, infelizmente, não foi possível. Eu estava, de fato, disposto a que a gente fizesse a tomografia de árvore para ter uma
para ter a informação concreta que a gente sempre falou e para dar base no que a gente vai falar agora, né? Mas aí o dono da empresa lá apontou que na gestão passada ele veio em Jaú oferecer um serviço para fazer tomografia em diversas árvores na cidade, que ele prestou esse serviço em outras cidades da região, inclusive foi matéria de TVT e tudo mais, e que o município de Jaú não deu nem resposta para ele, e por isso ele também não tinha interesse em vir fazer uma situação única. Eu mandei a foto para ele do pau d'alho e falei, inclusive não é a tomografia só da base do tronco, a gente vai ter que fazer pelo menos uns 4, tem que fazer da base, um pouco mais para cima, dos galhos mais grossos. Então, assim, dentro daquilo que foi possível, a gente tentou ter esse documento que eu considero muito importante, e já estamos trabalhando, já que já foi liberado, né, para que a gente tenha esse equipamento a partir do ano que vem, com o devido treinamento, e a gente possa começar a fazer esse trabalho, aliviar essa pressão do CONDEMA, independente do indivíduo arbóreo, né? Porque tem os nomes lá, né? Então, para o sim ou para o não, temos nomes, né? Como lá na secretaria também tem os nomes de quem autoriza, né? E a avaliação, ela é visual. A gente sabe, recentemente caiu um pinheiro no Jardim de Baixo, o pinheiro estava lindo, a base estava podre, não tinha como saber. A gente foi ver quando o pinheiro estava no chão, né? Então, vai ser muito importante esse trabalho. Só queria pontuar essa questão. Obrigado. Beto? Oi, vamos lá. Não, sobre o assunto, Valéria, como a gente esteve lá junto, né, desde mais de um ano atrás, fazendo a Câmara Técnica, fazendo essa análise do batalhão, e nós fomos também na questão que tinha um IP também, né? Era 2 análises lá no batalhão, era na IP, que era numa calçada pública, né, que cabe, eu acho que é pertinente essa observação sua, a gente cuidar só das questões públicas, né, na hora do particular, mas e aproveitamos e fizemos essa questão do pau d'alho, que já tinha se feito uma análise, geralmente a coisa não estava tão crítica, dava para você recuperar, segunda análise que foi feita a análise técnica tal, num lugar muito bonito, arborizado, com espaço, né, realmente corria um certo risco de temporal, e aquela árvore vinha ao chão, atingindo alguma casa, alguém na calçada. Eu defendo muito aí o meio ambiente, a natureza, a vida vegetal, mas muito mais importante que a vida vegetal é a vida humana, né? Então, nesse momento, realmente está se correndo um risco muito grande pelo que foi apresentado. Então, o que nos resta aí, realmente é fazer supressão, né? Só que vamos, assim, aprender com tudo isso, eu acho, né? A gente sabe como que é a questão pública, a questão das emergências, urgência. Eu lembro que na época eu cobrei em alguma reunião há um ano atrás, quando estava começando a chuvarada, aí falaram que estavam correndo atrás para poder fazer o socorro, né, na árvore, mas estavam correndo atrás de emergências, né, e prioridades que não era tanto, que não daria tempo, talvez, não tinha dado tempo ainda para poder fazer isso. Mas foi cobrado também, várias vezes nós cobramos isso em reunião, e realmente eu entendo que questão pública se administra prioridade e emergências e urgências, mas enfim, o tempo passou. Eu acho que cabe a lição da gente poder ser um pouco mais crítico, se organizar mais, e eu vejo o esforço que o meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo, o Giovanni, o trabalho dele, eu respeito muito ele como secretário, e eu acho que é difícil realmente, sem muita estrutura, que nem a questão de fazer esse aparelho e poder fazer o raio-x, a tomografia, né, a tomo na árvore, para poder fazer uma análise melhor, não só dessa, mas de todas aí da cidade, que venha logo esse investimento aí, que acho que parece que é uma verba que veio no deputado para poder adquirir esse equipamento. Mas, enfim, a coisa passou, né, e então eu acho que agora realmente não cabe. É uma pena, mas realmente agora começa a chuvarada de novo, a chuva de janeiro, fevereiro. A gente sabe que o tempo realmente está muito, assim, as tempestades vindo forte, os vendavais, então realmente o risco é grande. Então é uma pena, mas que fica a mensagem. Em contrapartida, só para lembrar, Val, para compensar, eu me lembro que numa reunião nossa que nós falamos aí, a CPFL estava aí na reunião, e ela se prontificou falando que ela tem um projeto que eles doam árvores, né, de 1,5 metro, e árvores boas, né, bem formadas. Como está se iniciando a chuva arada aí, eu sei o quanto tem se esforçado em plantar árvores,
mas eu tenho visto, assim, muitos cidadãos plantando árvores de 1 palmo, 1,5 palmo, 2 palmos aí no máximo, sem critério nenhum. E a gente passa pelas avenidas, já viu a questão de quanto foi plantado de árvore sem critério, e nas avenidas, no meio centrais, avenidas centrais, e agora dá dó ficar tirando, sendo que foi o munícipe que plantou, né? Mas eu sei que já foi feito aí o plano de arborização da cidade e tal, o plano diretor. Então, o projeto é a arborização mais segura, né, da CTPFL, que a Liliane chegou a apresentar. Basicamente consiste em levantar as árvores inadequadas, fazer a retirada e compensar. E aí existem algumas regras de quem faz o quê e tudo mais. A gente fez uma reunião para alinhar essa minuta, principalmente a questão da compensação, né? Onde a gente colocou que seria, para cada árvore cortada, 25 mudas doadas, que é o número que a CETESB usa, né? E se a gente for considerar que as árvores que vão causar problema são árvores de porte maior, então a gente tem o entendimento que ela prestou um serviço ambiental por muito tempo, né? E tem uma coisa difícil nessa questão ambiental, vocês sabem, que é a questão da valoração ambiental, né? Quanto vale uma sibipiruna de 15 metros? Como valora, né? Então, a gente sempre joga um sarrafo, uma compensação um pouco maior. E aí eu tive a resposta no e-mail da diretoria dela, de que o máximo que eles fariam seria 1 para 5. Eu vou responder o e-mail, fazendo outras considerações disso que eu estou falando para vocês, da valoração, dos serviços ambientais prestados. Além disso, a gente tentou entrar num acordo quanto à troca de redes, porque você pega as árvores, elas dão problema, porque você tem uma fiação antiga, né? Paralela, vertical e horizontal, né? A gente sabe que hoje existe a multiplexada, que troca a vertical, e a compactada, que é aquele losango, né? Que faz a parte de cima. E isso facilita o manejo de arborização, né? Então a gente queria que tivesse algum tipo de compromisso em alguns trechos da cidade da troca da rede, para que a gente trocasse uma sibipiruna agora ruim e plantasse outra que daqui a um tempo ela ia ser grande e a fiação ia estar adequada, né? Porque senão a gente vai acabar arbustizando a arborização. Vai ser urucum, vai ser resedá, vai ser murta. A gente não vai conseguir aumentar os estratos. Lógico, a gente não precisa plantar um guapuruvu, até porque ele é proibido por lei, mas, como exemplo, né, uma árvore de 15 metros, 20 metros, né? Mas um simples ipê branco, que é uma árvore de 8 metros, já pega fiação, já dá problema, né? E a gente não teve também no e-mail uma resposta positiva nesse sentido. Então a minuta não está fechada, e fechando a minuta eu quero trazer para vocês, mesmo que a gente não esteja em reunião, ao menos mandar no grupo para vocês terem ciência de como ficou acordado, porque por mais que ele possa ser rompido de forma lateral, no momento que quiser, precisa ser justo com a arborização, né? Na reunião, ainda se eu não me engano, né, Val, quando a gente falou de compensação, ela chegou a falar de município com 30 mudas, não foi? Por árvore cortada, agora a gente coloca 25, eles falam que não pode, né? Foi, ela tinha falado que de 5 a 25, dependia do que o município queria, mas eu acho que aí entrou num parâmetro que talvez Jaú tenha muito problema. E aí, sim, quando eles fecham, que eles falam isso em município pequenininho, né? Aí o município de Jaú é maior, talvez tenha muito problema. Mas aí... No primeiro momento eu não tenho intenção de ceder as 25, não. Eu vou fazer a justificativa em cima, para que a gente possa acelerar esse processo de arborização. Inclusive, a gente está pensando com a aquisição de outra máquina de cortar calçada, perfurador, porque quando a gente fez essa reunião, pessoal, a gente falou que deu prioridade para a região central. Por quê? A região central, a gente já tem dados do censo, a gente já tem uma noção de déficit e a gente precisa atacar a questão do centro, né? E a gente tem a intenção de começar a melhora dessa arborização pelo centro. Tem alguns outros projetos que a gente está organizando para o ano que vem, mas a gente precisa melhorar a arborização do centro. Tem ruas que são... Quintino Bocaiúva, por exemplo,
é aquele flamboyant, né, no pé lá, que se ele for pelo projeto de arborização mais seguro, ele não vai estar mais lá também, né? E não adianta vir 25 mudas e a gente também não botar isso para as calçadas, né? Então, a gente melhorar esse projeto esse processo de arborização da região central e depois para a cidade e tudo mais, né? Então, só para deixar vocês a par. Tá, pessoal. Desculpa aí que eu fugi um pouco da pauta, que daí o Beto comentou da CPFL, a gente quis falar isso para vocês. Só vou dar continuidade. Então, o seu José estava com a mão levantada e depois a Sandra. Aí, sobre a árvore do pau-d'alho, do batalhão, seu José, é isso? O senhor quer falar? Não? Não? Sandra? Ô, Val, aquele dia que nós fomos lá, tinha um senhor que foi até o portão, até a grade, lembra? E ontem, na hora da chuva, que começou a chover de repente, ontem, antes de ontem, não lembro direito, eu fui levar minha neta no dentista e passei na quitanda. No que eu estava lá dentro da quitanda comprando, começou o temporal. Eu vi o desespero daquele senhor, né? Ele não me reconheceu nada, ele colocava a mão na cabeça e falava: hoje minha casa cai. Hoje a minha casa cai. E chorava ali na quitanda. Será que não teria jeito, sei lá, se vai, como já não está mais em risco, de pelo menos fazer a poda dela e depois, se for arrancar mesmo, se for suprimir ela, esperar o tomógrafo chegar, alguma coisa assim, pelo menos a poda dela urgente? Aí, Giovana, eu não sei, porque depende do bombeiro, né? Porque ali, a gente já tinha conversado anteriormente, eu e o Giovanni conversamos muito sobre isso, e vocês que foram até o local viram o tamanho dela, e ali tem redes que passam, né, de energia. Então, a gente até chegou a conversar com a coordenadora da CPFL, né, porque ali vai ter que fazer desligamento, eu acho, né, Giovanni? E tem que acertar isso aí com o bombeiro, porque é muito grande. Até para fazer a poda. Ali a gente até, nessa reunião da arborização mais segura, a gente falou para a Elidiane, né, da situação lá porque vai ter que desligar a energia na Rangel, né, que tem um entroncamento ali. E assim, recebendo o parecer, a nossa forma de se comunicar vai ser que temos o parecer, a posição da secretaria, mas que a gente vai trazer a questão de que a árvore está na área do batalhão, a responsabilidade não é exclusiva do município. Porque também teve uma outra situação, próxima à Santa Casa, foi pedido para que a gente fizesse laudo das árvores a respeito de poda, levantamento de copa, poda para as árvores ali próximo. A gente fez a orientação, foi no local, fez a vistoria, falou como tinha que levantar a copa, tirou foto, circulou o que tinha que sair, o que não tinha que sair. Foram lá, e aí vocês passam lá e vejam como infelizmente ficou o serviço ali. Então, assim, como tem polícia militar e bombeiro, o bombeiro também pode ter essa autonomia já de executar, tanto poda de levantamento, como poda de limpeza, poda de manutenção, própria supressão, né? Porque o município ele vai só dar suporte, né? Ocorrendo o corte, deslocando o pessoal para picar, para recolher e tudo mais, né? Mas a execução mesmo, nem sequer da poda a gente vai poder fazer, né? Exato. Aí, pessoal, mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, eu acho que a gente tem que colocar... O soldado tá aqui ainda? O soldado João Paulo, é isso? Acho que tá, né? Soldado Brancalhão. O soldado do batalhão tá aqui na reunião e ele ficou encarregado de repassar depois para o comandante, é isso, né? E então, vamos fazer a votação do parecer. E aí, a partir daí, o comando do batalhão vai ter que acionar quem eles precisarem acionar para fazer a... Pode falar, Giovanni. Desculpa, Val, aproveitando a presença do soldado Brancalhão, deixar claro que a gente não... Nós, na Secretaria, somos muito gratos de tudo que o Corpo de Bombeiros nos dá apoio. Inclusive, agora, no momento,
Corpo de Bombeiros está na José Manuel Caseiro fazendo poda de uma leucena lá no Bosque, na frente do Bosque Campos Prado, que o galho estava quebrado, né? É mais só pela questão do pau-d'alho, pela importância dele e da localização, né? Porque a gente sempre tem trabalhado de forma conjunta e acredito que o soldado tenha a ciência disso, longe na responsabilidade, não é isso. É, na verdade, a questão do domínio, né? De onde cada um pode atuar. Só queria pontuar isso com a presença dele. Tá bom. Mas ele é da polícia, não do bombeiro, é isso? Soldado. Do batalhão, né? Não do bombeiro, acho que é da polícia, né? Que é o interessado do pau-d'alho. Correto? Ele acho que está sem áudio. Ele só está andando no chat. Bom, pessoal, então a gente vai colocar em votação esse último parecer aí da Câmara Técnica de Arborização Urbana, que foi apresentado aqui sobre o pau-d'alho do batalhão, né, sugerindo, então, diante de tudo que foi feito aí relacionado, sugerindo, então, ou indo de acordo com a supressão, né, infelizmente, do pau-d'alho. Então, eu gostaria que vocês, estou colocando em votação o parecer. Quem está de acordo, permaneça como está. Quem não está de acordo, pode se manifestar, para a gente dar prosseguimento à nossa pauta. Ok? Então, pessoal, agora cabe aí também ao batalhão verificar o que vai ser realizado, e aí o batalhão, quiser mais informações, pode entrar em contato conosco, mas a Maiara vai encaminhar, né? Eu peço para vocês deixarem um e-mail, acho que até tem já, a Maiara vai encaminhar o parecer, tá, Maiara? Eu tenho o e-mail do batalhão. Você encaminha, por favor, o parecer para eles. E aí, eles podem começar a tomar as providências. O último item, né, Maiara? É o relatório da Secretaria Executiva, que é longo, é isso? Isso, eu falei para você semana que vem, na próxima reunião, se quiser, porque ele é bastante longo. Vocês precisam disso, para o verde azul precisa estar aprovado já, Giovana, ou pode ser para o ano que vem? Tá sem som, Giovana. Desculpa, eu acredito que possa ser na primeira do ano que vem, porque é a aprovação dos trabalhos do ano inteiro, né? Tá, então a gente, como a gente já está chegando no horário limite, e é longo, pelo que a Maiara falou, então a gente passa na 1ª de fevereiro, pode ser? Sim. Aí eu vou enviar junto com o regimento, o pessoal lê, porque nesse relatório vai os nomes dos conselheiros que vão estar presentes. Então, seria interessante todos lerem e, se quiserem, fazer apontamentos na reunião também. Tá bom. Aproveitando, nós estamos fechando um documento das ações da Secretaria de Meio Ambiente 2021-2022. Fechando o documento, eu mando também no grupo do Condema, para vocês, né, saberem o que a gente andou desenvolvendo, as ações, divisões de trabalho, enfim. Tá bom. Pessoal, alguém quer fazer alguma comunicação, falar alguma coisa para a gente fazer o encerramento? Só pontuar uma situação, Paulo, desculpa. Quero agradecer esse período que pudemos trabalhar, né? Esses 2 anos, né? Que vamos seguir mais um pouquinho, mas esse tempo que eu estou secretário. O Condema, no meu ponto de vista, além de braços, são cabeças pensando no mesmo assunto. E até por isso eu deixo um apelo para o ano que vem. Nós temos diversas câmaras técnicas de diversos assuntos e que nós possamos, que o Condema possa provocar a Secretaria do Meio Ambiente nos assuntos das câmaras técnicas, porque isso é importante para nós, porque acaba sendo, às vezes, um motor para alguns tipos de mudanças, mesmo o Conselho sendo ainda consultivo, e a gente tem começado a trabalhar PC deliberativo. Nós temos câmaras técnicas, por exemplo, de resíduos. Resíduos é uma situação
se a gente for falar a Câmara Técnica de Arborização e Resíduos, o assunto resíduos em Jaú é muito mais complexo do que a arborização, no meu ponto de vista, né? Que pode estar provocando situações, questionando, querendo trazer, né? E tantas outras, como a delimitação ambiental, trazendo propostas, enfim, que nós possamos ir avançando e trabalhando e sendo provocados e provocando para a gente poder avançando, porque confio e sou muito grato pelo que vocês fazem, usam do seu tempo para poder prestar esse serviço para o município. Então, agradeço, desejo boas festas para vocês aí, que nós possamos ter um bom ano em 2023 aí, com muitos avanços nas questões ambientais. Ok, muito obrigada, viu, Giovanni? Bom, pessoal, eu quero agradecer a vocês aí que trabalharam junto com a gente nessa gestão. Foi mais um ano aí de bastante, eu acho que a gente teve bastante conquistas, conseguimos implantar várias coisas. Claro, sempre dá para melhorar e para a gente consertar, e o CONDEMA ele precisa ser, eu acho que mais um órgão fiscalizador e auxiliador do que um órgão consultor, como a gente está se deixando ser. E essa questão dessa árvore me deixou um pouco meio brava, sabe? Porque eu acho que a gente fez muita coisa e como essa tem outras. Então, aí para o ano que vem a gente senta e conversa, mas talvez a gente não faça mais pareceres aí para áreas internas. E aí a gente pode, dentro da plenária, escolher o que a gente vai mandar para a Câmara Técnica ou não, tá? Mas eu acho que dentro de tudo que a gente conseguiu, foram boas ações que nós conseguimos desenvolver, gerar política pública, gerar documentos aí que podem ser usados até para outras gestões, que eu acho que é importante a gente manter, né? Então, eu queria agradecer a todos a participação efetiva aí nas reuniões. Ano que vem a gente está junto novamente, se Deus quiser. Presencialmente, não quero mais remoto, tá? Não quero mais. Eu acho que presencial a gente consegue trocar mais experiências, a participação é mais efetiva, é muito desgastante para mim. Eu dei aula remoto tanto tempo, não ver a cara de vocês e não compartilhar isso efetivamente. Então, ano que vem estamos aí. Obrigada mais uma vez. Feliz Natal, feliz Ano Novo, boas festas. Que a gente tenha aí um 2023 próspero. E se alguém quiser fazer uma confraternização, põe lá no grupo que a gente marca uma confraternização aí para a gente se ver, né? E festejar esse final de ano aí, tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigada. E fiquem bem, fiquem com Deus. Descansem. Boa noite, gente. Boas festas. Boa noite. Boa noite.